Paz e graça, amada Igreja de Cristo. E aí, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Vocês estão maravilhosos? Vocês estão cheias do Espírito Santo de Deus? Amém. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo, glória à nossa Santíssima Trindade. Amém. Hoje, esses dias eles têm sido muito especial para mim. Domingo eu completei 30 anos de idade. E eu lembro que eu sempre falava que com 30 anos eu queria estar rico. E eu tô nessa busca de trabalhar bastante, de construir patrimônio, de construir, alcançar os meus sonhos, alcançar o sonho da minha esposa, construir tudo aquilo que nós temos planejado. E principalmente na dependência do Senhor, seguindo o discernimento e os pensamentos que Deus ele coloca na nossa vida. E assim, eu estou numa busca de sabedoria. Eu quero sabedoria para agir da maneira correta. Eu quero sabedoria para tomar as decisões corretas. Então esses dias ele tem sido assim bem específicos e bem importantes para mim. Hoje nessa buscando a palavra do Senhor, acabou de molhar aqui, caiu água aqui de um jeito, parece que choveu. Misericórdia. Molhou o livro todo. Voltando, e hoje Deus me deu essa palavra. Era uma palavra que eu já havia estudado sobre, mas assim, eu havia esquecido. Eu estava começando a tomar atitudes erradas novamente, caminhando para o que é errado, caminhando para o que não iria me levar para onde eu quero chegar, para onde minha esposa quer chegar, para onde nossos sonhos e nossos projetos estão alinhados. E assim, Deus ele foi muito assertivo na palavra, me ministrou demais. Eu queria passar isso para vocês, amém? Eu queria que você abrisse sua Bíblia no livro de João, capítulo 10, versículo 10. Uma passagem muito conhecida por nós, uma passagem que eu tenho certeza que você já ouviu. Mas é uma passagem que traz um ensinamento tremendo. E é o que a gente sempre tem que colocar em nossos corações. A palavra de Deus fala em João 10:10. O ladrão vem para matar, roubar e destruir. Eu, contudo, venho para que tenha vida em abundância. Amém? Deus, ele tem uma vida de prosperidade, uma vida de abundância, uma vida de amor, uma vida de benignidade para nós reservado. Ele já tem um plano dele pra gente. Mas muitas vezes, por causa dessas atitudes, desses pensamentos que a gente toma, esses pensamentos, essas atitudes que eu vou falar agora, são 10, a gente não consegue viver a plenitude daquilo que Deus tem para nossas vidas. Então peço que você abra teu coração, entenda com muito carinho que eu estou falando aqui. Não estou falando para atacar ninguém, eu estou falando aquilo que ministrou no meu coração e aquilo que realmente eu vivenciava e que eu mudei. E a partir dessa mudança minha vida foi começando a mudar, mas infelizmente eu estava começando a retomar esses hábitos. E algo que infelizmente a gente não se atentar vai voltar a ocorrer. Então, visando isso, Deus ele ministra essa palavra fortemente no meu coração de uma maneira muito mais detalhada e muito mais centrada nos ensinamentos de Deus. E eu vou passar para vocês os 10 pensamentos que não nos deixam vivenciar as abundâncias e plenitude do Senhor para a nossa vida. Vamos para o primeiro. Muitas vezes a gente para e pensa assim: se eu não tenho isso aqui é porque eu ainda não sou. Se eu não tenho isso aqui é porque eu ainda não me tornei. Existem coisas que já existem, que já estão completamente intrínsecas dentro de nós, no nosso espírito. Mas a gente não consegue externalizar elas por a gente não acreditar. Então para desse pensamento que você vai, cara, aquilo ali é muito difícil para mim, eu não consigo, eu não sou bom o suficiente para isso. Para. Isso já está dentro de você. Isso que você quer, teu sonho, teu projeto. Só que muitas vezes você não se dispôs e não se disponibilizou ainda a passar pelo processo para assim alcançar a promessa. As coisas elas vão acontecendo conforme o processo, conforme a nossa fidelidade com Deus é demonstrada.
Então para de pensar, ai, eu não vivo isso aqui ainda porque eu ainda não sou, eu não vivo isso aqui. Não. Se Deus colocou esse desejo no teu coração, você já tem ele em espírito, ele já escreveu no céu sobre ti. Só que você não passou pelo processo necessário e seu coração ainda não tem a fidelidade necessária para você externalizar aquilo que Deus tem para tua vida. Amém? Cara, vou dar um exemplo bem básico assim, mas eu sei que vai ser bem intuitivo. Quando você foi lá, decidiu aceitar Jesus, reconhecê-lo como seu único suficiente Salvador, assim que você saiu do culto, você já se sentia filho? Você já assim, não, eu sou filho de Deus agora, eu sou crente, eu sou perfeito. Não, a gente saía de lá sabendo que a gente tinha muitos erros, sabendo que os pecados que a gente cometia no mundo, assim que a gente saísse da porta da igreja, a gente não ia estar lá, e a gente não se sentia digno de ser chamado e proclamado de filho do Senhor. Porém, Deus, ele nunca nos viu dessa maneira, nunca. Ele sempre nos viu como filhos. Então, para de achar que você não é, para de achar que você não pode. Você pode, você tem apenas que se disponibilizar para passar pelo processo e ter um coração fiel a Deus. Segundo ponto, eu não sou capaz de ser abençoado. Deus, ele sempre fez e sempre fará por nós. O mesmo Deus que fez milagre ontem na tua vida é o mesmo Deus que irá fazer milagres hoje. Só que muitas vezes por esse pensamento você gera esse bloqueio e Deus, ele não consegue abençoar a vida sua por falta de incredulidade. Por incredulidade, não é por falta de incredulidade, é por incredulidade sua, por falta de fé. Você não recebe porque você não acredita. Se você não acredita, não há como você exteriorizar isso. Creia. Para de ser incrédulo. Para de ser incrédulo. Creia que Deus, ele já tem, já fez por ti. Ele quer fazer. Mas você muitas vezes está impedindo. Assim como eu impedi muito e muito tempo. E tem coisas que eu ainda continuo impedindo. Terceiro ponto. Isso aqui me pega bastante porque foi algo que eu vivenciei por muito tempo na minha vida. Muito mesmo. Eu via as pessoas como a minha fonte de provisão. Eu via meu pai como minha fonte de provisão, eu via minha mãe como minha fonte de provisão. Eu não assumia as rédeas da minha vida. Eu esperava que os outros guiassem. Ah não, eu vou fazer isso aqui, mas deixa minha mãe mandar aqui esse dinheiro, deixa meu pai mandar aqui esse dinheiro. A vida é sua. Deus, ele já te deu as oportunidades necessárias para você correr atrás de tudo. Para de ver os outros como fonte de provisão. Não é tua mãe, não é teu irmão, não é teu tio, não é tua tia, não é teu primo, não é tua prima. Não é ninguém que vai fazer por ti. É você mesmo. E Deus, ele faz por ti. Ele te capacita. Ele te deu já a força, ele já te deu todos os dias o fôlego do sopro de vida que você tem condições de levantar e lutar para buscar aquilo que você quer. Então, para. Não deixe essas coisas te afligirem. Viva e vivencie as promessas do Senhor. Tome as rédeas da tua vida e pare de ficar esperando pelos outros. Parem. Eles não precisam, eles não têm obrigação nenhuma contigo. Você apenas tem que vivenciar pelas tuas mãos, pela tua luta e pela tua garra, tudo aquilo que Deus já colocou na tua vida. Amém? O quarto ponto. Esse daqui também é muito importante. Muitas vezes as pessoas elas se prendem nisso e acabam deixando de viver grandes coisas em Deus. Os acontecimentos ruins que aconteceram na minha vida me puseram onde eu estou. Me deixaram em desvantagem. Às vezes a gente fala isso. Agora vamos parafrasear aqui. Eu me via como alguém assim, eu passei por isso, é muito difícil, a minha infância foi assim, não, eu passei por aquilo, não, aconteceu isso comigo, e por isso que eu sou assim. Não. Sabe por que eu fazia isso? Eu estava me vitimizando. O pior espírito que a gente pode ter na nossa vida é o espírito de vitimismo. Se vitimar, porque minha mãe fez aquilo comigo, porque meu pai fez aquilo comigo, porque quando eu era pequeno não tinha o que comer, porque quando eu era isso eu não tinha que fazer isso. Para com isso, cara. Para.
Para de se vitimizar. Sabe por quê? Imagina José. José é uma criança, teve um sonho, foi feliz contar para os irmãos dele. Os irmãos dele pegaram e jogaram ele numa vala e depois venderam ele. Aí ele foi lá, mesmo assim não desistiu. Foi lá para casa de Potifar, começou a prosperar. A mulher de Potifar queria pegar ele não quis. Prisão. Na prisão lá, ele ferrado depois de tudo que ele passou, ainda assim buscava o entendimento de Deus e discernia os dons que ele dava para ele. Então, gente, pensa isso, Davi. Davi era filho fora do casamento, era visto como bastardo, era uma vergonha para a família. O pai dele colocou ele para pastar o campo, enquanto os outros filhos dele se tornavam guerreiros. Ele se tornou um pastor de ovelhas. Ele só ficava lá, escondido. Mas todo momento ele estava louvando ao Senhor com sua lira. Todo momento ele estava entoando cânticos de glória e misericórdia ao Senhor. Se posicionando. E quando ele estava lá cuidando das ovelhas, aparecia uma ursa para comer as ovelhas. Pronto. O cara que nunca teve treinamento de guerreiro, a única coisa que ele fazia era sair de casa para cuidar de ovelha. Teve que lutar com ursa. Pegou e matou a ursa. Depois foi lá, apareceu o leão. Foi lá, matou o leão. Aí depois foi levar marmita para os irmãos dele que estavam em guerra. Ele chega lá, vê Golias bradando e exortando o exército de Deus. Ele falou, quem é esse circunciso fariseu que ousa falar do meu Deus? Mirrado, magrinho, nunca teve treinamento militar, foi lá e matou Golias. Imagina se ele se vitimiza perante as situações e os gigantes e as levantes que apareceram diante da vida dele. Jó sempre foi um cara fiel a Deus, sempre honrou a Deus, sempre estava fazendo holocaustos ao Senhor. O que aconteceu com ele? Perdeu seus filhos, perdeu todo o seu rebanho, perdeu toda a sua casa. Ele se vitimizou? Em momento nenhum ele murmurou, em momento nenhum ele proclamou blasfêmias ao Senhor. Deus, ele deu tudo em dobro para ele. Tudo em dobro. A realidade é que a gente não é vítima das coisas que aconteceram. Tudo que aconteceu em nossa vida serve para aprendermos e nos fortalecermos. E tudo aquilo que nós já saramos na nossa vida serve de testemunho para curar a vida de outras pessoas. Essas coisas ruins que você passou, que você vê como dores, como tristeza, são aprendizados e são forças, são cicatrizes que vão curar a vida de muitas pessoas. Para de pensar nas coisas ruins que aconteceram e olha ao teu redor e vê o que é que você tem, o quanto Deus te abençoa, o quanto Deus te proporciona, o quanto Deus ele está por ti, o quanto Deus ele é por ti. Olha para o teu redor. A gente tem que parar de focar naquilo que nos falta e já focar naquilo que nós temos. Porque é através daquilo que você tem que Deus ele vai prosperar infinitamente mais a tua vida. Para. Você não é vítima dos acontecimentos. Você é uma muralha forjada pelos acontecimentos. Eu, por exemplo, foi onde tive o desponte na minha vida junto com a minha esposa. Foi quando a gente parou de olhar para o que estava faltando, olhar para o que estava por vir e olhou o que a gente tem, o que a gente pode fazer. O que eu tinha era um carro, eu peguei e vendi esse carro. E através disso Deus começou a trabalhar, começou a multiplicar, começou a prosperar. E eu estou muito longe de onde eu quero estar. Mas eu estou bem melhor do que eu estava 4 meses atrás. Ponto 5. Sentir-se-nos indignos da bênção do Senhor. Eu vou contar um ponto-chave aqui para você, tá? Presta bem atenção. Saber que aquilo que você recebe é só aquilo que você acha que você merece. Se você não acha que merece uma coisa, você nunca vai receber isso. Enquanto você não crê que Deus ele tem boa vontade e misericórdia para fazer por ti, enquanto você não levantar, não lutar, você nunca vai conquistar. Nunca vai conquistar. Outro ponto muito importante é o medo.
É o medo do sucesso, da abundância. O medo da falta. O medo, gente, o medo ele é algo totalmente perigoso. Porque se você tem medo de algo acontecer, você atrai aquilo. Jó já fala. Presta bem atenção. Não sei direito, não lembro direito do capítulo. Também não vou ficar inventando aqui. Mas Jó já fala, depois vou buscar e vou trazer a referência. Ele fala, tudo aquilo que eu mais temia me sobreveio. Tudo aquilo que ele estava temendo, que era perder os filhos dele, perder o rebanho dele, sobreveio sobre ele. Para de temer. A abundância e a prosperidade são bênçãos que o Senhor já derramou. Para de temer a escassez. Abraça-te com a abundância. Agarra-te a ela. Porque ela está por aí. Você não está conseguindo enxergar por estar totalmente coligado à escassez que está na tua vida. Muito cuidado. Deus nos já... Vamos parar para pensar aqui. Se você tem medo de conquistar ou você está numa escassez tremenda, você acha que está cumprindo o propósito de Deus para a sua vida? Sabe por quê? Porque Ele já nos falou. Ide e fazei discípulos por todas as nações. Como é que tu vai viajar para os Estados Unidos, gente, para fazer um discípulo, se não tá tendo nem para comprar o pão no final do dia? Tu acha que tu tá vivendo o propósito de Deus para tua vida? Não tá não, muito pelo contrário, você tá longe de viver. Mas você não vive ainda porque você não quer. Por falta de posicionamento teu, por falta de atitudes tuas. Então vamos fazer discípulo. Vamos para a Itália, vamos para a Alemanha, vamos para a França, vamos para o Japão, vamos para a Rússia, vamos para os Estados Unidos, vamos para a Bulgária. Ide e fazei discípulos. Vivencie as grandes coisas que Deus ele construiu nesse mundo para ti. Não fica aí deitado, com medo, dentro de casa, enfurnado, não. Deixa Deus agir, deixa Deus trabalhar na tua vida. Passividade. 7º ponto. Isso é muito importante. Muitas vezes a gente enfatiza de uma maneira errônea demais a soberania de Deus. Como assim, Lucas? O que quer dizer? Muitas vezes a gente espera demais que Deus faça. Ah não, eu vou ficar aqui, vou orar, vou abrir um jejum e vou esperar. Deus ele vai fazer, Deus ele vai abrir a obra na minha vida. E fica parado, esperando dentro de casa, fica dentro do quarto, fica no TikTok, fica no Instagram. E vive a vida de uma forma passiva. Sendo que Deus ele já proveu tudo que é necessário na tua vida. O que está faltando para ti é uma atitude. Olha para um lado, olha para o outro. Olha o que Deus já te deu. Olha o que Deus já fez na tua vida. Olha como é que tu está vivendo. Simplesmente o que tu falta é olhar para o lado e fazer. Através disso aqui eu vou chegar aonde Deus tem na minha vida. Ele já te deu. O que falta é você reconhecer. Em nome de Jesus. Outra coisa muito importante. Mentalidade de dívida. Isso aqui me assolava. Me assolava porque eu vivia, ai meu Deus do céu, tem essa dívida, tem essa dívida, tem essa dívida, tem essa dívida. E quanto mais eu falava das dívidas que eu tinha, mais dívida aparecia. E mais dívida ia aparecendo. E a gente faz isso, sabe por quê? Porque a gente sacrifica o nosso futuro pelo um bel prazer momentâneo. Um prazer momentâneo. Seja ele comprar um celular novo do ano, seja ele comprar um carro novo do ano, seja comprar aquela casa que no momento às vezes você não consegue. Você simplesmente quer agir pelo momento, agir pela emoção e esquece de pensar com a razão. Seja emocional, mas seja racional. A razão sem emoção é psicopatia. A emoção, simplesmente sem ação, sem razão, é um problema muito sério também. Não sei qual termo técnico que se utiliza para isso. Muitas vezes a gente quer tirar mais do que deposita. Você está depositando pouco. Não só financeiramente falando, mas no reino de Deus. Muitas vezes você está depositando pouco no reino de Deus, mas quer retirar uma bênção e um milagre sem medida. Financeiramente também dá para fazer essa analogia. O
9. Uma pequena visão. Qual que é a visão hoje que você tem? Qual que é a visão hoje que tu olha assim pra tua vida? Qual que é meu projeto? Qual que é meu parâmetro? O que é pagar conta? Fazer compromisso desnecessário? Fazer às vezes uma viagem que não tem necessidade? Quero falar uma coisa aqui pra vocês. Não tem aquelas vidas que você vê no Instagram? Aqueles multimilionários viajando, indo na loja comprando o celular do ano assim que lançou, indo na loja tirando uma Ferrari, uma Porsche Zero. Para ele chegar naquele ponto ali, ele abdicou muita coisa lá atrás da vida dele, muita coisa. Porque a gente só vê o momento, a gente esquece de olhar o passado, esquece de olhar a construção. É fácil olhar agora que depois ele construiu um império, mas no momento que ele estava lá, todos os dias, colocando tijolinho por tijolinho, deixando de comprar um pão melhor para ele, para comprar um cimento e construir aquele tijolo, ninguém estava lá olhando por ele. Mas depois que o império todo foi construído, depois que tudo aquilo ficou lindo, é fácil você olhar. As pessoas, elas veem o tempo de promessa, mas não veem o tempo das processos e das construções. Construção, ela é demorada, ela é difícil. Porém, é bem menor do que o tempo que você vai viver, vivenciando as suas promessas, vivenciando aquele império que você construiu. A última, mas não menos importante. Quero que você seja o seguinte: Deus, ele sempre apoia as tuas decisões de qualidade. Sempre, 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 sempre. Sempre apoia e sempre vai apoiar. Toda e qualquer pessoa bem-sucedida, ela já fracassou demais. Demais, 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 demais. Muitas vezes ela já perdeu inúmeras vezes. Mas sabe o que é que não mudou? Ela não deixou de se levantar. Ela não deixou que o fracasso, que a decisão errada dele, lhe desamparasse. Ele foi lá, levantou, bateu a poeira, confiou em Deus e falou: Deus, eu vou fazer até a minha decisão ser uma decisão de qualidade. E ele alcançou. Porque Deus apoia as decisões de qualidade. Eu não sei qual a decisão de qualidade que você tem que fazer hoje. Mas a decisão de qualidade que você tem para fazer é a chave para você viver aquilo que Deus quer que você viva. Você tem que viver a prosperidade na tua alma. Você tem que dedicar tudo o que você possui para o Senhor. E melhorar tudo aquilo que Ele já te deu. Prospere na sua alma. Dedique tudo aquilo que você tem ao Senhor e melhore aquilo que Ele te deu. Você vai ver os milagres acontecendo na tua vida. As bênçãos sendo derramadas na tua vida. As bênçãos sendo derramadas nos teus sonhos. O teu casamento prosperando. Tuas finanças prosperando. O teu ministério prosperando. Prosperidade da alma. Dedicação de tudo aquilo que a gente tem para o Senhor. E melhora de tudo aquilo que Ele nos deu. Amém? Essa é a palavra de hoje. Eu quero muito agradecer se você ficou aqui. Vamos lá nos 3 Czinhos. Curtir, comentar e compartilhar. Curte, que o YouTube ele vai pegar e ficar mandando para você sempre meus vídeos. Comentar, falar sobre aquilo que Deus falou contigo. Deixar expresso o teu sentimento. Compartilhar com aquela pessoa que você pode e sabe que a vida pode ser edificada através desse vídeo. Amém? Que Deus ele esteja contigo, que o amor de Deus esteja a todo momento com você. Muita paz, saúde, fortuna e prosperidade na tua vida. Em nome de Jesus. Amém.